E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para falar sobre uma data comemorativa, religiosa, que tem a ver com a fé das pessoas, né? A fé que é algo irracional, a fé que é algo medieval. No passado era até aceitável, né? Na antiguidade, quando não havia ciência. A única forma de compreender esse universo era através da religião. Por isso que muitas pessoas ignorantes dizem: grandes gênios do passado eram religiosos, né? Como Da Vinci, Newton, Isaac Newton. Todos eram religiosos, né? Claro, viviam em épocas onde você não escapava dessa ideia. Não quer dizer que a religiosidade desses grandes homens, desses grandes gênios, é que interferiram na sua genialidade. Nada a ver, né? A crença deles era bem distanciada, digamos assim, né? Bem separada da sua genialidade científica. Tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Eram pessoas que viviam em épocas remotas, em épocas, como eu falei, com pouco conhecimento na área, principalmente existencialista, filosófica, né? E muitos dos grandes gênios do passado foram religiosos. Porque ninguém nessas épocas escapava de ser religioso, quase ninguém, né? Todo mundo seguia o mesmo padrão. Você ser muito inteligente numa época onde existe pouca informação, claro que muitas das vezes você vai pela cabeça da maioria. Porque a religião praticamente no passado era incontestável, né? A fé, a crença, a superstição dominava. Porque não haviam recursos intelectuais, né? E nem tão pouco científicos para contestar a religião, coisa que nós temos hoje, né? De sobra. Hoje o conhecimento é farto, a própria arqueologia, a antropologia, a sociologia, a psicologia social mostra que religião é algo necessário apenas para dar um conforto psicológico ao homem, né? Para dar uma base, para dar uma sustentação para uma existência que sem isso não tem sentido. Se a gente for olhar a experiência do ser humano nu e crua, é como a experiência de qualquer animal. A gente cansa de falar isso aqui, né? Porque a verdade a gente sempre vai repetir. Tem como fugir da verdade, né? A gente não vai ficar inventando coisas novas aqui. Por isso que parece que muitas vezes a gente é repetitivo no nosso discurso, mas é como um professor numa sala de aula, né? E sempre vai repetir a mesma coisa. A matemática não muda, né? Então, nossa matemática aqui não muda, nosso raciocínio aqui é lógico. Então, a gente sabe que religião é um aspecto irracional, antigo, atrasado do saber humano, né? E hoje nós podemos existir totalmente sem religião. Vai ser desconfortável, sim, né? Mas o desconforto faz parte do aprendizado. O desconforto faz parte do crescimento. Aceitar as coisas como elas são e não ficar inventando historinha, né? É bom dormir. Então, nós, né? Deixamos de fazer papel de palhaço, né? Nós coringamos, nós superamos esse aspecto do palhaço, que é um idiota, que é um abobalhado. Nós caímos nisso aqui, né? Nós caímos no coringa, um surtado diante da realidade, né? É aquele que ri da realidade, é aquele que faz chacota, né? Ironiza essa realidade nossa sem sentido. E, né? O vídeo aqui hoje é para falar sobre o último dia 12, né? Dia 12 de outubro. Acho que foi sábado, se eu não me engano, ou foi domingo, não sei. Eu troco o dia pela noite, às vezes eu não sei nem que dia é hoje. Eu sei que foi dia 12 de outubro, último final de semana aí, que comemorou-se o Dia das Crianças, né? Porque, claro, né? As crianças são muito visadas pelo comércio, né? Coitadinha das crianças, né? Abusadas por todo tipo de marketing, por todo tipo de tentativa, né? De estimular, né? Estimular esse consumismo nas crianças.
que coloca os pais diante da parede, né? Porque os pais colocaram no mundo, então os pais têm que dar o que os filhos querem, né? E a mídia sabe disso e a mídia vai usar isso, né? A mídia de entretenimento, a mídia o comércio dos brinquedos, todo tipo de desenho, todo tipo de filme que é direcionado para criança, animações, filmes diversos, né? Essas grandes corporações tipo a Disney, que se direcionam muito para criança, claro que sempre vão transformar os seus personagens em brinquedos, né? Isso é merchandising, né? A velha palavra merchandising, fazer merchan, transformar, né, um personagem num produto. Isso já é antigo, né? Começou lá atrás, né? Aqueles desenhos japoneses, tinha aqueles personagens que pareciam brinquedos, né? Jaspion, sei lá, né? Tinha Jaspion, né? Tinham vários, né? Tinham vários desenhos de robôs, né? De naves, que, claro, isso aí tudo parecia com brinquedo, né? Muito colorido, e eram transformados depois em brinquedos que os pais tinham que se arrebentar para poder comprar para as crianças, porque isso é comércio, é propaganda, né? Isso começou lá com Hitler, né? Hitler que inventou a propaganda. Propaganda usada de forma massificada, propaganda de guerra. E até hoje é assim, né? A mentira, o fake news, sabe? Gente que vende refrigerante dizendo que é bom para você, é bom para sua saúde, né? Mostra aquela família feliz, comendo margarina, tomando refrigerante que não passa de água com açúcar cheio de conservante, né? Tudo para as crianças, né? O organismo adulto, se você beber com moderação ou comer esses produtos com moderação, você até tem recursos, né, para poder se desintoxicar. Agora, uma criança, né? Festa de criança é tudo que não presta, né? Refrigerante, é salgadinho, é doce, é tudo quanto tipo de coisa para envenenar o organismo. E as crianças são usadas dessa forma. Então, no último dia 12 foi dia da criança e também foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Ah, que interessante, né? Em São Paulo tem lá um templo, né? Um templo consagrado a Nossa Senhora Aparecida. Que tem vários tipos de Nossa Senhora, né? Tem a Nossa Senhora Preta, inclusive, né? Que é colocado dessa forma aí, né? Representado dessa forma, porque os pescadores estavam lá pescando e pegaram uma estátua preta de Nossa Senhora, claro, né? Por causa do limo, por causa da ação da água salgada, né? De vários elementos na água. A estátua veio preta, né? Não sei se já era preta ou se ficou preta, porque foi deteriorada ali a cor original dentro d'água. E aí pronto, né? Se criou esse negócio de Nossa Senhora Preta, Nossa Senhora Aparecida, porque supostamente umas crianças aí viram Nossa Senhora, apareceu para ela, é loucura, né? Não é coisa de gente sã, não é coisa de gente normal, mas as pessoas dizem que tem que respeitar esse tipo de insanidade medieval, né? Essa coisa atrasada de ficar cultuando o santo. Mas eu queria principalmente falar aqui sobre o que aconteceu, né? Porque vários romeiros se direcionaram para Aparecida, e aí, né, fizeram aquela peregrinação de quilômetros e quilômetros, para uns para pagar pecado, penitência, outros para agradecer, né? E foi noticiado na televisão que as pessoas tinham que tomar muito cuidado, porque o caminho era perigoso, perto de uma autoestrada, né? Se eu não me engano, da Dutra, né? Que é uma estrada de grande fluxo de veículos de alta velocidade. E aí a orientação da Polícia Rodoviária Federal para esses romeiros, para esses peregrinos, né? E vão lá caminhando para chegar até São Paulo, como eu falei, quilômetros, 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 pela marginal ali da estrada, com risco de ser atropelado e com risco de ser assaltado. Eu não consigo entender, né, por que tanta preocupação, já que a santa protege. Mas pelo jeito não protege porra nenhuma. Né? A gente já sabe disso, porque é uma mentira esse negócio de santo. Né? Isso não existe. Mas, né, é interessante até falar que nem Jesus, o Jesus bíblico, no texto bíblico, nem Jesus deu valor à própria mãe dele. Né? Tem um episódio que os irmãos de Jesus vão lá procurar ele está pregando, né? Está ensinando lá os apóstolos, e aí um dos irmãos, sei lá, chega falando que a mãe queria falar com ele. Né? Jesus fala, mãe, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Né? Porque vem o irmão correndo e fala, sua mãe e seus irmãos querem falar com você e tal.
ou vem alguém, sei lá, não sei se é um irmão, e Jesus fala, né? No texto bíblico, né? Claro que isso tudo... Mas a gente tem que ser coerente com o texto, né? Já que as pessoas valorizam tanto Maria, mas é simples a gente notar que no texto bíblico Jesus não considerava Maria como especial, porque ele fala, minha mãe e meus irmãos estão aqui comigo, são esses, né? Ele fala como uma metáfora, né? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui que estão comigo, não minha mãe que está lá, não quer nem saber o que eu estou ensinando. Então, os católicos inventaram esse negócio de que Maria é importante, não tem importância nenhuma dentro do cristianismo primitivo, né? Jesus não deu valor nenhum à mãe dele, nem tampouco a mãe dele seguiu os ensinamentos dele e nem estava com ele, como os outros estavam, como os apóstolos e outros seguidores estavam, sempre ali, né? Querendo aprender alguma coisa. A mãe dele estava lá com os afazeres dela, Maria teve mais um monte de filho, essa história de virgem imaculada, concebeu virgem, são coisas irracionais, né? Mas o que eu estou falando, né? Vamos ser coerentes. Então, Maria não tem importância nenhuma dentro da doutrina cristã. E isso foi inventado, né? Pelos católicos. Eu queria falar aqui, né? Que me parece, né? Mais, né? Que essa tal Maria que os católicos aí tanto reverenciam, ela devia ser colocada como a padroeira dos bandidos, né? Dos latrocidas, daqueles que roubam e matam. Sabe por quê? Porque quem acompanhou o noticiário aí viu que um policial militar que estava fazendo esse percurso rumo à Aparecida, rumo lá ao templo de veneração, para agradecer pela gravidez da esposa, né? Foi assaltado, os caras identificaram ele como policial, mataram ele e levaram os pertences. E agora as crianças estão órfãs, né? A mulher está sem o marido e o policial está morto. E o cara fugiu, né? E outra situação, né? Quer dizer, Maria protegeu, né? Protegeu quem? O policial que estava ali em Romaria, rumo à Aparecida? Não, protegeu o bandido, que matou, roubou e ainda fugiu. E se for preso, vai ficar lá comendo e bebendo de graça na cadeia. E teve uma outra situação, né? E nessa situação aí, os primos do policial também foram atingidos, né? Levaram um tiro também. Não morreram, mas também foram atingidos. Não tiveram proteção nenhuma. Os bandidos saíram ilesos. E numa outra situação, que segundo a polícia não tem a ver uma coisa com a outra, né? São assaltos que acontecem porque, obviamente, os bandidos sabem que vai ter um monte de gente com celular, com dinheiro, indo para Aparecida, né? Pela estrada, sem segurança nenhuma, né? Porque a polícia também não tratou, né? A Polícia Rodoviária Federal, ou seja lá quem tiver essa atribuição, eu acho que é a Polícia Rodoviária Federal, porque é uma estrada federal, a Dutra, né? Então, também não cuidaram de dar segurança para esses romeiros, né? Porque Maria não protege de nada. Então teria que ter uma proteção da polícia, né? Sei lá, quem de direito, principalmente da Polícia Rodoviária Federal, que não houve, né? O policial morreu. E parece que foi à noite isso, né? Porque os romeiros, eles vão caminhando, né? Rumo à Aparecida, como eu falei, para pagar os seus pecados, para essas suas promessas, ou para agradecer, sei lá. No caso desse policial, ele estava indo por agradecer, porque acho que ele pediu para Maria que a mulher engravidasse, né? Desde quando gravidez é bênção, né? Mas é problema, é trabalho, é gasto, né? Quando o filho não vem maluco, não vem cheio de doença, não vem especial, não vem com autismo, não vem todo fudido, né? Aí fudeu. Aí você vai ter que trabalhar pra caralho para poder bancar essa situação aí, né? Desde quando o filho é bênção, né? Mas esse povo irracional é bênção, né? Qualquer cachorro, qualquer cadela, costumo dizer, tem filhote. Isso não é bênção alguma. Nem cabaço é bênção, né? Nem ímen é importante. Se ímen fosse importante, não dava em cadela, não dava em gato, não dava em bicho, não dava em macaco. Macaca, no caso, né? E teve um outro caso também, né? Que Maria não protegeu os bandidos. Padroeira dos latrocínios, né? Maria. Outra situação também, durante o percurso de peregrinação rumo à Aparecida do Norte, mais uma pessoa foi morta, roubada e morta, covardemente, né? Tomou-lhe um tiro e morreu. E o bandido fugiu, né? O segundo bandido que fugiu. Quem é que Maria protege? Né? Quem é que Maria protege? Quem é que essa santa protege, senão os bandidos, os latrocínios, os latrocidas, né? Que cometem os latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Fora outros bandidos aí que matam se dão bem, estupro se dão bem, vão ficar na cadeia lá.
É pouco tempo, né? Porque nesse país aqui ninguém fica muito tempo na cadeia, tem um monte de atenuantes, né? O cara for réu primário, né? O cara tiver bom comportamento na cadeia. Desde quando bom comportamento dentro da cadeia deveria ser benefício, né? Isso é obrigação. O cara tem bom comportamento, reduz a pena, fica lá comendo e bebendo às nossas custas, não precisa se preocupar, né, com o dentista, com o médico, com alimentação, com nada, né? Tudo lá garantido pelo Estado. O cara está protegido, né? Então a bandidagem está protegida. A santa padroeira dos latrocidas, dos latrocínios, das pessoas que cometem crimes, porque é isso que a gente vê. Pessoa morrendo de bala perdida, pessoa que não tem nada a ver e morrendo. Nas guerras lá também, pessoas morrendo. Geralmente são civis, pessoas inocentes, né? São os efeitos colaterais da guerra, né? A morte de inocentes, de crianças, a gente vê isso toda hora, né? Agora estão com essa palhaçada aí de que acabou a guerra no Oriente Médio, que tudo foi resolvido, né? Vamos ver, né? A gente sabe os interesses que o mundo tem na faixa de Gaza, né? Investir, países ricos investir, não vão investir à toa para recuperar a faixa de Gaza. Todo mundo está querendo a sua vantagem, né? Como transformar, né, a faixa de Gaza num lugar lucrativo. Estou preocupado com criança, estou preocupado com ninguém. A verdade é essa, né? Senão essa guerra nem teria acontecido. Essas guerras, né? Porque tem Rússia e Ucrânia também. Tá aí todo mundo igual criança lutando um contra os outros, um tacando cocô no outro, nessa para ter território. E nessa brincadeira aí, quantos inocentes não morrem, né? E Maria, cadê Maria? Cadê a proteção divina, né? Até o seu Papa, né, precisa de proteção de um pelotão de elite treinado de forma militar para protegê-lo lá no Vaticano. Dorme pertinho do local onde o Papa dorme, né? Segurança reforçada, porque Maria não protege nem o Papa, mas protege a bandidagem, né? Então, deveríamos ter essa, né? Pelo que a gente observa, a gente deveria ter a santa padroeira dos latrocidas. Eu acho que não tem, né? Então Maria poderia ser a santa padroeira dos latrocidas, talvez a santa padroeira dos homicidas, né? Todo tipo de gente que mata, rouba e se dá bem, né? Então, queria falar um pouco aqui sobre essa irracionalidade. Esse vídeo é um vídeo irônico. Infelizmente, tivemos vítimas nesse processo, né? De idiotização do povo, pessoas se arriscando por nada e para nada, indo para Aparecida do Norte, para outras localidades, se arriscando na estrada, sujeito a tudo, sujeito a latrocínio, sujeito a todo tipo de violência, acreditando em santo. Né? Tem que me controlar aqui para não ficar xingando, porque caramba, se a gente se deixar levar, há muito ódio, sabe? De ver tanta gente imbecil e de ver o que a igreja faz, o processo de imbecilização que a igreja faz nas pessoas, nas crianças. Dia das Crianças também são vítimas, né? Teve aí o dia de São Francisco de Assis, pessoal levando cachorro e gato para ser abençoado na igreja. Caralho! Ninguém vai pegar o boi, não? Para levar lá e abençoar, não? Boi também é bicho. Boi também sente dor, né? Ninguém vai levar o porco, não? Para abençoar, não? Ninguém vai levar a vaquinha, coitadinha, não faz mal para ninguém. Tem nem dente canino, né? Não é carnívoro, o bichinho que tá lá no pasto que vai virar churrasco. A maioria desses aí que levaram cãozinho, gatinho para a igreja para abençoar, né? Que acha que cachorro e gato tem alma, mas vaca, porco, galinha, né? Coelho, sei lá, todos os animais que se abate aí não tem alma, né? A cachorro e gato é ligeiro que tem alma, né? Que coisa ridícula levar bicho para abençoar a igreja. Caralho, sai dali e vai pro churrasco. É final de semana, sai dali e vai se confraternizar no churrasco, comer um bife, vai no McDonald's, comer hambúrguer feito de carne de boi ou de frango, né? Por que ninguém leva o frango lá para abençoar? Entendeu, cara? Então, são coisas assim, totalmente irracionais. É uma coisa que simplesmente nos deixa estupefatos, que ainda nos dias de hoje as pessoas sejam tão irracionais, né? Tão animalescas, tão... Parece que existe um problema sério de saúde mental na população de uma forma geral, né? A mídia, tudo estimula esse tipo de... né? Estimula, né?
esse tipo de mula a continuar se comportando como um asno. A religião estimula o cara a ser uma mula. Mas é isso aí, né? É a sociedade que nós vivemos. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, para você se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone. Você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!